Olá, tudo bem? Esse é o nosso primeiro vídeo de muitos vídeos que virão. Eu ajudo você a mudar de carreira descobrindo o que faz de melhor. E neste vídeo eu quero falar sobre a minha mudança de carreira. Então deixa eu fazer a minha apresentação. Meu nome é Anelisa, eu sou PhD em Sociologia. Atualmente eu moro e trabalho no Canadá. Vivo uma vida bastante tranquila aqui, numa casa com bastante espaço suficiente para eu cultivar a minha horta, que é o meu atual hobby, e cuidar dos meus 3 lindos cachorros que um dia eu vou mostrar para vocês. Bom, depois de uma difícil transição de carreira, hoje eu posso dizer que eu tenho um trabalho que eu me vejo fazendo pelo resto da minha vida e que me faz levantar todos os dias de manhã com muita vontade de viver. Bom, mas infelizmente nem sempre foi assim. Eu sou brasileira, neta de japoneses e não nasci numa família rica. Com 19 anos de idade, depois de ser reprovada no vestibular de odontologia no Brasil, eu tomei a iniciativa, a decisão de tentar a vida no Japão. Quando a minha mãe soube, na verdade, ela passou muito mal, foi parar no hospital, mas eu já estava com toda a documentação pronta. E apesar de não conhecer ninguém lá, não queria e sentia que não podia voltar atrás. E na época, a única palavra que eu conhecia em japonês era bom dia, mas sequer sabia a hora certa de usar. E como 90% dos brasileiros, quando chegam no Japão, fui trabalhar numa fábrica, e a minha era fábrica de carros. Mas não era aquilo que eu queria para mim. Eu tinha o sonho de ser uma executiva bem-sucedida numa grande empresa. E aí eu descobri que logo de cara que se eu quisesse fazer sucesso naquele país, eu teria que aprender o idioma, eu teria que ser fluente no japonês. Ao contrário de outros brasileiros que trabalhavam comigo, eu comecei a me aproximar dos meus chefes japoneses, que sabiam da minha vontade tão grande de aprender o idioma, eles começavam a ensinar depois do trabalho. Na hora do almoço, por exemplo, eu transcrevia uma lista de vocábulos que eu trazia de casa para uma cartolina que eram usadas para separar peças na fábrica. E aí eu criei uma meta para mim, de aprender pelo menos 3 palavras novas por dia. Descansando aos domingos, eu aprendi sozinha milhares de palavras em um ano com esse método. E aí depois de um ano, eu comecei a ir para uma escola que ensinava japonês para brasileiros. E neste grupo, as pessoas, elas tinham não só o objetivo de aprender a língua, mas também entrar numa universidade, ter uma vida melhor. E eu me identifiquei bastante com esse grupo. E foi então que eu comecei também a sonhar fazer faculdade no Japão. E por que não? Todo mundo está tentando, vamos tentar, né? Bom, não é tão assim, mas... Bom, mas depois de muito esforço, com perseverança e disciplina, eu consegui a tão sonhada formação. Porém, eu tinha 3 características negativas para ser um modelo de sucesso no Japão. Primeiro, eu sou do sexo feminino, eu sou estrangeira e era 3 anos mais velha para tudo que começasse. O sistema educacional japonês, ele é baseado pela idade e pela série. Então, quando eu me graduei, eu deveria ter 23 anos e já tinha 26 anos. Essa diferença de só 3 anos foi totalmente contra a mim, para começar a trabalhar numa empresa japonesa, numa corporação japonesa, o que me levou a começar o meu mestrado. Aí eu entendi que mulher estrangeira, velha, tem que estudar muito e trabalhar 3 vezes mais do que as pessoas normais. E foi o que eu fiz. Mas eu tinha um outro grande problema. Eu não tinha dinheiro para pagar os meus estudos, para me manter nos meus estudos, pagar uma universidade integral. Aí que eu vi inúmeros programas de bolsas como uma oportunidade de seguir os meus sonhos. E assim, com plano, estratégia, eu recebi bolsas de estudos por 10 anos lá no Japão. Eu não me encaixo no modelo que as grandes corporações buscavam, então eu comecei a pensar na carreira acadêmica. Aliás, eu tinha decidido que eu queria seguir a carreira acadêmica. Logo o sonho mudou. Agora eu acreditava que ter um PhD e me formar e ser uma professora titular na universidade me levaria a um sucesso profissional. Eu seria bem-sucedida, com plenitude, satisfação interior, e estava decidido.
E como resultado desse sonho, eu me tornei professora titular de uma das 5 mais renomadas universidades privadas japonesas. Eu consegui o meu tão desejado PhD, que me exigiu 10 anos de dedicação. Em paralelo a isso, eu era presidente de uma instituição social em Tóquio também, onde nós dávamos assistência médica e psicológica à comunidade brasileira lá no Japão. E durante, inclusive, a minha gestão, a minha organização, ela recebeu uma carta de reconhecimento do governo brasileiro pelos serviços prestados à comunidade lá no Japão. E isso nos proporcionou um grande diferencial de outras instituições. Eu também consegui um financiamento de pesquisa, de pós-doutorado na educação do Japão, o melhor fundo de pesquisa japonês. Isso me proporcionou um grande status como acadêmica e a possibilidade de continuar as minhas pesquisas e me abria a possibilidade de conseguir outras verbas. E eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer para conseguir prosseguir com sucesso na minha carreira. A essa altura, eu estava praticamente no início do auge da minha carreira profissional. Bom, contando assim, parece muito simples, né? Mas não foi nadinha fácil e muito menos simples. Bom, como resultado, como vocês podem imaginar, eu imagino que vocês imaginem, eu tinha um ótimo padrão de vida social e econômico, principalmente de ser chamada de sensei, que seria professor em japonês, que é mais ou menos como se fosse o status de doutor aí no Brasil, que é um título muito alto no Japão. Eu morava no 26º andar de um prédio na Baía de Tóquio. Da minha janela eu conseguia ver a torre de Tóquio e um lindo panorama noturno da minha sala da minha casa. Eu tinha conseguido o meu tão sonhado carro zero híbrido. E parecia tudo estar em ordem, um sucesso tremendo. Principalmente se você se lembrar que eu era uma jovem de 19 anos que estava sozinha, nem sabia bom dia em japonês. E essa altura eu já lecionava em japonês, eu tinha escrito a minha monografia de graduação, tese de mestrado e doutorado em japonês. E eu preciso te dizer que quando eu comecei a aprender japonês, todas as pessoas à minha volta diziam que eu nunca iria aprender, nunca. Porque eu era muito velha para começar a aprender japonês, porque era muito difícil. Eu não sei se você sabe que no japonês nós temos 3 alfabetos, é isso mesmo, 3 alfabetos. Então é óbvio que na época que eu comecei a aprender, eu não tinha noção disso e nem passava ela na minha cabeça essa dificuldade. Bom, eu vou contar uma história para vocês que eu nunca contei para ninguém. Porque primeiro que não ia acreditar e segundo que eu mesma tinha um certo preconceito, um pouco da minha história. É um pouco estranho até falar isso, mas eu vou te contar um pouquinho por quê. Eu contava a história, na verdade, que as pessoas queriam ouvir que eu tinha ido para o Japão estudar e que os meus pais me ajudavam, ponto. E parece até um absurdo eu dizer isso, mas a sociedade japonesa é muito elitista. Tem um certo falso moralismo, sem dizer extremamente preconceituosa. Olha, eu não tô querendo falar mal de um país, do Japão, que eu sou muito, muito grata e que eu sou descendente, e que eu tenho bastante orgulho, inclusive. Mas, infelizmente, é pura verdade que eles são dessa forma. Então, para os olhos das outras pessoas que não sabiam como eu batalhei para conseguir chegar e para conseguir tudo que eu tinha conseguido, era uma vida praticamente perfeita. Só me sentia satisfeita e contente com o que eu tinha conseguido somente quando eu lembrava de como tinha chego no Japão. Mas na realidade eu tinha que me convencer que iria continuar aquela vida até os meus 65 anos, quando me aposentasse. E eu tinha um serviço que me garantia até a minha aposentadoria. Então é nada mais que óbvio, natural, continuar o que eu tinha lutado com tanto sacrifício, lágrimas, noites mal dormidas, horas e horas e horas de estudo e trabalho, e claro, com muita perseverança, muita disciplina e resiliência. E aliás, eu tinha até peso na consciência,
quando pensava que não estava realizada, porque eu me sentia uma pessoa relativamente sortuda. Talvez você me entenda se você já esteve numa situação como a minha. E sim, eu sentia muito peso na consciência de desistir, de desistir mesmo de algo que parecia ser tão bom, já que foi tão difícil de chegar lá. Mas o problema maior que eu tinha é que eu não tinha tempo para mim, muito menos para usufruir da casa e do conforto que eu tinha. Aliás, a minha casa mais parecia um hotel, porque eu só voltava praticamente para dormir e mais nada. Eu vou te contar uma história. As luzes do corredor do prédio onde eu trabalhava, onde eu tinha a minha sala, apagavam às 10 horas da noite e era possível ver quando as pessoas estavam trabalhando através de um vidro que ficava acima da porta. E depois da meia-noite, o vigia da universidade, ele vinha com uma lanterninha para verificar quantas pessoas ainda estavam trabalhando por andar. Então era uma segurança que eles faziam todas as noites. E ele passava todas as noites pelas salas e depois de um tempo, ele já nem me perguntava até que horas ia ficar, o que era de muito praxe. Ele já me dizia: "Ah, sensei, você vai posar aqui novamente, não é?" Eu descobri que amava dar aulas, estar com os alunos, mas eu odiava ir para as inúmeras reuniões entediantes e odiava também a política do meu departamento, da faculdade, como do mundo acadêmico. Não sei se você sabe que é relativamente famosa essa questão política. E também eu não gostava também dos vários trabalhos extras que um professor titular dentro de um departamento tinha. Então o que eu realmente gostava, que eu tinha paixão, era fazer e desenvolver os meus projetos sociais na instituição que eu era presidente, com o meu time, com os voluntários e também com os patrocinadores, pois era assim que eu me sentia útil ajudando outras pessoas. Mas a questão maior aqui é que quem pagava as minhas contas era a universidade. Porém, a minha realização profissional estava na instituição. No entanto, viver até os meus 65 anos dessa forma era totalmente insuportável, quase que inviável. E a essa altura eu estava com problemas de saúde, fazendo terapias, e nada disso estava ajudando muito, nada disso estava adiantando muita coisa. Aí eu entrei num processo muito profundo de depressão e comecei a ter dificuldades para me alimentar, para eu dormir, acordar e trabalhar. E tinha assim crises de ansiedades relacionadas às minhas atividades profissionais. Aí depois que eu cheguei aqui no Canadá, que eu descobri que os meus sintomas, eles tinham um nome, que era o burnout, que parece que está bastante famoso. Um fato que me marcou bastante foi quando o Open Campus, um evento da universidade para vestibulandos e pais, que era algo planejado com muita antecedência e de extrema importância no calendário universitário. Eu fui escalada para dar 2 aulas demonstrativas e uma dessas aulas eu me confundi com o horário e eu não pude dar uma dessas aulas. Por causa desse relapso, um branco total na memória, esse erro, eu tive que pedir desculpas para o professor-chefe encarregado do meu departamento, professor-chefe do meu departamento, da faculdade e do chefe do departamento responsável pelo evento, que era um outro departamento. Enfim, eu tive que escalar de baixo para cima todos os escalões para me desculpar de algo que tinha certeza, mais que absoluta, que era indesculpável, irreparável e, claro, de uma irresponsabilidade tremenda para todo mundo e principalmente para mim. E aí, como é que você se perdoa por um erro deste tamanho? Eu demorei muito, mas muito tempo mesmo para me perdoar desse erro. Bom, e no dia que eu voltei para minha sala, chorei igual uma criança que tinha cometido o pior erro da vida dela. Fiquei mal, me culpando, mas eu tive que me levantar com os olhos inchados
eu tive que dar a segunda aula que eu estava escalada. E a minha conclusão foi que eu estava tão ocupada com tantos projetos, trabalhos a serem feitos, sofrendo todas as pressões possíveis e imagináveis, e ainda todas as minhas dúvidas do que eu estava fazendo. E a única coisa que eu sabia é que alguma coisa de errado estava acontecendo comigo. E foi a partir desse erro que eu comecei a pensar que eu tinha que fazer algo da minha vida, que eu tinha que mudar alguma coisa. Mas a dúvida era, o que fazer? A única coisa que eu conhecia bem era o mundo acadêmico, e já não conseguia me ver mais nele. E o que eu quero para mim, afinal? O que vão pensar de mim? O que os meus pais vão pensar de mim? E se der tudo errado? E se não conseguir trabalho? E se? Esses foram assim inúmeros. Inclusive para fazer esse vídeo, eu estou relendo exatamente essas reflexões. Aliás, eu li as reflexões que havia escrito na época do processo da minha mudança. Eram só medos, incertezas e muitas dúvidas. Mesmo com muitas dúvidas, eu resolvi que eu iria me desligar da universidade. Isso foi em fevereiro de 2013 e oficialmente meu último dia na universidade foi dia 31 de março de 2014, quando acaba o ano fiscal lá no Japão. E depois dessa decisão, foi uma sensação assim tremenda de liberdade, de satisfação, de felicidade por ter tomado essa decisão tão difícil, que mudaria completamente a minha vida. Aliás, literalmente mudaria. Bom, mas eu nem preciso te dizer que depois disso, aqueles medos, a insegurança, o arrependimento, a incerteza e a vulnerabilidade, assim me pegaram em vários momentos nesse processo. Nossa, não gosto nem de pensar, mas hoje, só hoje, eu sei que valeu super a pena ter feito a decisão. Mas eu tive um outro momento que foi assim decisório para virar a chave e seguir em frente. Eu te diria que a situação mais difícil emocionalmente que eu passei. Eu achei que eu não iria aguentar o meu medo da incerteza, da instabilidade, como também a pressão de eu ter que terminar a minha tese de doutorado naquele ano e também a pesquisa de pós-doutorado, que eu tinha ganho um financiamento e todas as responsabilidades que eu já tinha me proposto a fazer, como eu comentei com você nesse início desse vídeo. E eu pensei que teria sido melhor acabar com tudo, afinal, nem trabalho eu tinha mais, porque eu achava que o trabalho era tudo para mim, que eu tinha. E pior, mais ainda, eu pensava que era praticamente a minha identidade, o meu trabalho. Aí eu resolvi escrever uma carta para minha família, como que eu gostaria de fazer com as minhas coisas. Eu deixei a senha de todas as minhas contas bancárias, expliquei tudo o que eu queria fazer. Eu escrevi essa carta no dia 7 de julho de 2013, às 17h18. E pra mim foi o fundo do poço. Eu chorei muito e me senti assim totalmente num beco de saída. Ai, me desculpa estar sendo assim um pouco emotiva, porque toda vez que às vezes eu falo essa história é muito difícil, sabe? Bom, eu tinha e eu tenho até hoje pregado na minha parede a seguinte frase: se uma situação o aflige ou irrita, pense: se eu morrer agora, isso tem importância? E foi justamente isso que me salvou. Eu não tinha nada a perder, mas ainda tinha vida. Eu tinha vida, me restava vida. E era o que bastava naquele momento. Vida, eu estava viva. E só de pensar nisso me deu uma felicidade muito grande. Eu comecei a me lembrar da minha trajetória, das minhas lutas, dos meus sofrimentos, das minhas vitórias e até onde tinha chegado. E a única certeza que eu tinha era que
Eu sou uma pessoa bastante esforçada e muito resiliente, que ainda me restavam forças para continuar mesmo com medo. E que eu queria tomar essa decisão mesmo com medo de continuar. Afinal, eu mudei não só de profissão, como de carreira, como de país, e comecei literalmente do zero, com uma mulher madura, com um coração muito adolescente, sabendo que sempre eu poderia me dar o direito de começar, de recomeçar e começar novamente. Isso acho que foi um dos presentes que eu pude me dar e que eu gostaria de passar para você. E hoje eu moro no Canadá, em Vancouver, no Canadá. Eu aprendi bem inglês, terminei um curso técnico de TI, encontrei o amor da minha vida e o trabalho que eu consigo me ver não só fazendo os meus 65 anos, mas assim pelo resto da minha vida, que é ensinar. Eu amo ensinar de verdade. E hoje eu estou aqui contando a minha história para você que está passando pelas mesmas dificuldades ou está passando pelo mesmo processo que eu passei e que se sinta acompanhado e mentorado por mim para encontrar o que faz de melhor e o seu verdadeiro propósito. Essa, na verdade, é a minha missão. Muitíssimo obrigada por ter me ouvido, estado aqui comigo. E me desculpe se eu fui muito emotiva, mas nos próximos vídeos eu vou te contar mais tudo que eu aprendi, vivi e ensinei sobre mudança de carreira.